Fala galerinha do segundo ano, tudo bem? Hoje a gente vai resolver algumas questões do nosso livro. E aqui eu estou na página 65 da unidade do volume 2. E está aqui a primeira questão que diz: marque com um X as figuras que mostram um meio ou metade. Bom, eu vou fazer todas e depois a gente marca. A primeira aqui, esse losango, ele tem duas partes, ó. Primeira parte, essa aqui, e a segunda parte, essa aqui. Sendo que esse losango, ele tem uma parte pintada do total de duas. Um meio, metade. Próximo desenho. Tem aqui esse círculo que tem uma, duas, três, quatro partes. O total de partes fica aqui embaixo. Desse total de partes, apenas uma é pintada. Então, é um quarto. O próximo aqui tem esse retângulo. E nesse retângulo eu tenho duas partes. Uma parte pintada de um total de duas. Ok? E por fim, esse outro retângulo aqui, que tem uma, duas, três partes. Dessas três partes, duas são pintadas. Então, duas partes pintadas de um total de três. Mas voltando aqui à questão, ele pediu para que a gente marcasse com X as figuras que mostram um meio, metade. Quais são essas figuras? Isso aqui e essa aqui, marcado. Muito bem, vamos à próxima questão. Próximo slide. Tá aqui os desenhos. E ele pede, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para a gente ver. Marque com um X os desenhos que marcam, que indicam um quarto. Tá aqui. Vou fazer todos eles novamente. Então, o primeiro desenho é esse aqui. Ó. Esse desenho, ele tem uma, duas, três, quatro partes. Sendo que dessas quatro partes, duas estão pintadas. Então, duas partes pintadas, num total de quatro partes. Ó, só para lembrar o que ele pediu. Ó. Um quarto. Não seria o caso. Vamos para o segundo desenho. No segundo desenho, tem esse círculo que tem uma, duas, três, quatro partes. Tem quatro partes, só que uma parte está pintada. Então, é um quarto. Opa! Achamos a primeira resposta. Vou colocar logo o X aqui para eu não esquecer. Terceiro desenho, temos esse retângulo que tem uma, duas partes. Ele tem duas partes, ó. Sendo que uma é pintada. Então, é uma parte pintada de um total de duas. E, por fim, nós temos esse retângulo aqui, que tem uma, duas, três, quatro partes. Quatro partes, sendo que uma é pintada. Então, a resposta dele é uma parte pintada de um total de quatro partes. Então, ele também é a resposta. Aqui. Muito bem. Próxima questão. Quantas metades formam um inteiro? Uma, duas, três. Opa, olha que legal. Ó. Quantas metades formam um inteiro? Então, vamos fazer aqui. Ó. Aqui, galerinha. Se eu tenho... Eu vou até melhorar aqui. Eu vou grifar aqui. Aumentar essa cor aqui, ó, para ficar mais claro. Vou colocar de preto. Não gostei do verde, não. Tá aqui. Então, tá aqui.
a minha figura. Olha que legal, ó. Quantas partes tem essa figura? 2 partes, professor. Tem 2 partes. Muito bem, ó. Uma parte, 2 partes. Se eu tenho uma barra de chocolate e eu divido por 2, é a metade. 1/2 para um, 1/2 para outro. Se eu somar essas 2 metades, o que eu vou ter? Eu vou ter a barra de chocolate inteira, um inteiro. Então, quantas metades eu tenho para formar um inteiro? Tem essa primeira metade, essa segunda metade. Então, a resposta aqui são 2 metades. Ok? Próxima questão. Quantos quartos formam um inteiro? Olha que interessante. Gente, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou desenhar aqui, ó. Essa primeira parte aqui eu vou comer, ok? Vou desenhar de cores diferentes. Tem essa segunda parte aqui. Tem essa terceira parte aqui. E tem a última parte aqui. Muito bem. Então, se cada aluno pega uma parte, nós ficamos com 4 partes. E se eu desmontar elas e montar novamente, eu fico com o desenho inteiro. Preste atenção. Se eu pegar cada parte dessa e der para um, ó, dei para um, dei para outro, dei para outro e dei para outro. Cada um saiu com essa parte, desmontou o círculo todo. Agora eu quero devolver porque eu quero montar o círculo todo. Quantas partes eu tenho que devolver se fosse um quebra-cabeça? 4 partes. E por aí vai. É isso para cada um deles. Vamos dar alguns exemplos, já que a gente pegou esse tipo de questão aqui. Nesse caso aqui, ó, desse retângulo aqui. Quantas partes para formar um inteiro? 2 partes, ó, essa parte aqui, essa parte aqui. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se não tivesse pintado, tá? São 4 partes. Beleza? Próxima questão. Questão de número 5. Pinte a metade ou 1/2 ou 1/2 de cada figura. Ele só quer que eu pinte a metade. Então aqui, ó. Vou pintar essa metade aqui. Tá pintado, ó. Pronto. O outro vou pintar de outra cor. Ele só quer a metade, ó. Metade, ó. O meio aqui, ó. Metade. Metade. 1/2, metade. Muito bem. Próxima metade que ele quer que eu pinte é pra já, ó. Tá pintado aqui, ó. Metade. E, por fim, a última metade que ele quer que eu pinte aqui, ó. Considere-se pintado aqui. Resolvido. Agora ele pede, pinte 1/4 das figuras. 1/4. O que é isso, professor? É uma parte de 4. Tem quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4. Tem 4 partes. Ele quer que eu pinte só 1/4. Se fossem 2/4, eu pintaria 2 partes do total de 4. Então vamos pintar uma parte de 4. Tá pintado aqui. Aqui, ó, uma parte de 4 partes. Uma parte de 4 partes. E, por fim, uma parte de um total de 4 partes. Ok, galerinha? Bom, isso está bem tranquilo, né? Vamos para o próximo slide. Página 67. E aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Escrevendo frações. Então, uma parte de 3, que é igual a 1/3. Dizemos 1/3 ou a terça parte. Então, a gente pode chamar. Então, aqui, ó. Uma parte de um total de 3. Ó. Uma parte de 3. 1/3. Como que eu falo isso? 1/3 ou a terça parte. Ok?
Próximo desenho, tá aqui. 2 partes de 3. 2 partes de 3, ó. Uma parte, 2 partes. 2 partes de um total de 3, ó. 1, 2, 3. Como eu digo isso? 2/3 ou 2/3. 2/3. O próximo, 3 partes de 4. 3 partes, ó. 1, 2, 3 partes pintadas. Fica em cima o 3, de um total de 4 partes. Então é 3/4, tá bom? Bom, galerinha, por hoje é só. Próxima aula a gente continua a resolver esses exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.